Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar iniciando o nosso trabalho oficial, né? Oficialmente, o segundo semestre de 2020, ou seja, 2020 parte 2. Na realidade, estamos iniciando o nosso terceiro bimestre, tá? Estamos trabalhando em particular com a apostila de número 5, onde você tem ela disponível de forma digital no seu ambiente virtual, que você pode acessar, e também de forma física. Este início de terceiro bimestre, temos algumas propostas dentro da geografia do Brasil e da geografia geral. Por exemplo, da geografia do Brasil, nós vamos discutir o espaço agrícola brasileiro, que é o tema da aula de hoje. Vamos discutir também a biogeografia do Brasil. E, na geografia geral, avançaremos dentro do contexto da geografia das indústrias, tradicionais países industrializados e novos países industrializados. Eu peço a você que gentilmente me acompanhe aqui na tela, quanto à discussão sobre o espaço agrícola brasileiro. Nós temos aqui descrito, proposto para a gente começar a discutir, as desigualdades no campo brasileiro. Desigualdades no campo brasileiro. Apesar de o Brasil ser uma das maiores potências agropecuárias do mundo, o espaço agrícola nacional é marcado por grandes desigualdades. Eu quero pedir a vocês que acompanhem comigo aqui alguns dados, só para a gente construir um raciocínio e avançar dentro dessa lição, e depois resolvermos juntos duas questões para fixação deste conteúdo estudado, deste conhecimento construído. Bem, eu gostaria de pontuar com vocês sobre a estrutura fundiária brasileira. A estrutura fundiária brasileira. Então, do total de estabelecimentos, do total do número de terras, de sítios, chacras, fazendas, do total, certo? 84%, a grande maioria, 84%, é ocupado por agricultura familiar. Só 16% é por agricultura não familiar. Então, do total de estabelecimentos, 84% estrutura familiar, 16% é por agricultura não familiar. Acompanhando esse raciocínio, nós temos, do total da área ocupada, 24% só, do total dessa área, é por agricultura familiar. 76% é por agricultura não familiar. Dentro desse mesmo pensamento, seguindo de forma sinérgica, 74% das pessoas ocupadas na estrutura fundiária brasileira pertence à agricultura familiar. 26% por agricultura não familiar. Então, se observa aqui já nesses dados, certo? Que muitas pessoas trabalham na agricultura. Mas o que é que você tem que refletir? Muita gente perdeu o emprego, por quê? Porque esse 26% da agricultura não familiar ocupa uma grande parcela do número de propriedades. Já vamos chegar a esses números, tá? E também, essas pessoas ocupadas na agricultura familiar, infelizmente hoje, têm um baixo rendimento, porque a sua produção é pouca, uma produção grande voltada para a subsistência, tá? E aí, o quarto e último dado, então, eu quero colocar para vocês, que o valor bruto de produção da agricultura familiar fica apenas em 38%, e da não familiar chega em torno de 62%. Bem, então, apesar do maior número de estabelecimentos rurais, a agricultura familiar ocupa apenas 1/4 do espaço agrícola brasileiro. A sua maior oferta de empregos está associada ao quê? Ao baixo índice de mecanização, que nós vamos descobrir, já vamos discutir aqui a agropecuária moderna, a agropecuária tradicional e as origens das desigualdades. Acompanhe comigo aqui esses dados de forma inicial. Então, acabamos de colocar um descritivo para vocês da estrutura fundiária brasileira, certo? Onde 84% dos números de estabelecimentos estão ligados à agricultura familiar,
e apenas 16% não familiar. Mas vem aqui para vocês verem um dado interessante comigo, tá? Então, estrutura fundiária brasileira, dentro desse mesmo contexto, como é que é dividida em percentual? Nós temos 53% dos estabelecimentos, 53% tem em torno de 10 a menos de 100 hectares. Então, a grande maioria dos estabelecimentos do Brasil tem de 10 a menos de 100 hectares. Em segundo lugar, certo? Dos estabelecimentos, vem os estabelecimentos com menos de 10 hectares, 31%. Então, com menos de 10 hectares, 30%. Entre 10 e 100, 50%. Já deu 84% aí. Aí nós temos entre 100 e menos de 1.000, 13%. Então é pouca gente que tem mais de 100 e menos de 1.000, 13% só das estruturas. E 3%, só 3%, certo? Tem mais de 1.000 hectares. Somente 3% dos estabelecimentos da estrutura fundiária tem mais de 1.000. Me perdoa a redundância, novamente, somente 3% das propriedades rurais tem mais de 1.000. Só que esse 3%, esses 3% dessas pessoas, vamos dizer assim, que ocupam essas propriedades com mais de 1.000, são detentores de 43% das propriedades no Brasil. Mas quase 50% das propriedades, certo? De toda a terra do Brasil, está na mão de 3%. São 3% dos estabelecimentos. O que é que acontece, então? Só para você refletir, certo? Os outros 34% está entre 100 e menos de 1.000, tá? Então você veja, quase 80%, certo? Das terras está na mão de pessoas que têm de 100 a 1.000 e mais de 1.000, tá? Agora, entenda uma coisa. A pessoa tem mais de 1.000 hectares, certo? Então ela sai daquela ideia da agricultura familiar, com certeza, tá? Então naquela visão do plantation. Então o que acontece? Muita automação, muita mecanização, poucas pessoas trabalhando ali, você entendeu? E o que acontece? Nós temos é gerado aquele desemprego estrutural. As pessoas não têm, num primeiro momento, posto de trabalho, porque uma máquina faz serviço de 10, 12, 15, 20, 30, certo? E trabalha 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sobe o motorista lá, começa a plantar, dá 8, 9 da noite, ele desce, sobe outro motorista, ele vai plantando. Quantas pessoas seriam utilizadas para isso, né? Eu só quero fazer uma colocação aqui, nós estamos discutindo o espaço agrícola, mas só para a gente colocar sobre o desemprego estrutural, origina-se o que é o desemprego estrutural? Ele origina-se das inovações tecnológicas, que levam ao aumento da mecanização e da automação nas indústrias e nos serviços, e ocorre principalmente nos países desenvolvidos ou em áreas específicas de países emergentes, que é o nosso caso, né? Alguns estudiosos acreditam que nas próximas décadas vai ocorrer uma onda de desemprego em muitos países. 47% dos empregos nos Estados Unidos vão desaparecer nos próximos 10 a 15 anos por causa do uso de tecnologias, automação, afetando em sua maioria a massa de trabalhadores com menos anos de escolaridade. Aí, se você tem alguma dúvida quanto a fazer um curso superior, você que está aí avançando para o término do ensino médio, fica aí o incentivo para você, ou seja, nós vamos ter uma diminuição de uma forma grandiosa, certo? Aproximadamente 47% dos empregos, dizem alguns estudiosos, vão sumir, vão desaparecer. É lógico que vão ser criados novos postos de trabalho, mas para isso a sua capacidade cognitiva, a sua forma de refletir, de pensar o mundo tem que mudar para que você se encaixe nesse mercado de trabalho. Aqui eu quero pontuar também algo que está mais voltado para a história, 13 de maio de 88, fim da Lei Áurea, 1850, ela precedida de 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, 1871 a Lei Sexagenária, que libertava os escravos acima de 60 anos. Eu só quero fazer um comentário, aí talvez que sirva para as suas redações. Estamos discutindo o espaço agrícola brasileiro, a estrutura fundiária brasileira, tá? Que foi dividida de uma forma não justa, não paritária, tá? E ainda no Brasil, mesmo depois do fim da Lei Áurea, muitos de nós, como dizem o pessoal mais novo e mais jovem, passam a mão na nossa cara e nos exploram. A escravatura não foi embora ainda, a escravidão não foi embora ainda, tá? Desigualdades no campo brasileiro, vamos junto, agropecuária moderna,
Aqui tem alguns descritivos, algumas pontuações que o escritor coloca para nós sobre a agropecuária moderna, coloca algumas descrições sobre a agropecuária tradicional, coloca alguns itens sobre a origem das desigualdades e coloca alguns itens sobre as consequências das desigualdades. Vem comigo aqui, agropecuária moderna, empresarial, agronegócio. A visão do empresarial agronegócio, quero dizer aqui, pontuar que ainda são feitos diversos incentivos, por exemplo, pelo BNDES, esse Banco Nacional de Desenvolvimento, para rico, tá? Que não incentiva pobres. Pobres só está pegando aqui no Brasil me perdoem, mas é uma realidade. É importante você enxergar o mundo como ele é, não como a mídia quer passar para você, porque você pode agir e lutar contra isso. Vocês jovens, nós jovens, né, temos condições de lutar contra isso e fazer uma fala contra isso, tá? Mas esse lado empresarial e da agricultura moderna, muitas pessoas cada vez modernizam mais, porque pegam dinheiros a juro barato, enquanto você paga 10% ao mês no cheque especial, eles pagam 5% ao ano em milhões, tá? Latifúndios, como eu acabei de pontuar com vocês observaram comigo, ou seja, 3% dos estabelecimentos no Brasil têm mais de 1.000 hectares. 3%, certo? Só que eles ocupam quase 50% de todas as terras ocupadas. Muita terra na mão de pouca gente. Muito dinheiro na mão de pouca gente. Me perdoem, você está vendo agora, pandemia do Covid-19, é para lavar a mão todo dia, não tem gente que tem água encanada para tomar banho. Segue comigo aqui na tela. Tecnologia de ponta, eles têm tecnologia de ponta, por quê? Porque tem dinheiro para comprar, né? Alta produtividade, como pontuado, ele tem um maquinário, é 24/7, o maquinário não tem dor de dente, licença maternidade, licença paternidade, não fica com febre, com dor de garganta, quebrou, você troca uma peça e manda ver, né? Produção de commodities, ou seja, como eu disse, muita terra na mão de pouca gente, certo? Alta mecanização, baixo uso de mão de obra, e agora nós só vamos discutir a deterioração do meio ambiente, né? Nós temos que ter a responsabilidade, eu pontuei com vocês na atividade passada, aqueles 4 pilares que estruturam a visão da geografia, e a gente precisa entender da sua responsabilidade e o mundo, o que é que acontece, como tem pouca gente, com muita terra, a gente não vê o que eles fazem, mas eles usam muito defensivo agrícola, eles usam muito veneno para essa alta produtividade. Professor, mas tem muita gente no mundo precisando comer. Concordo plenamente, certo? Mas o que é que eles fazem? Essa visão desenfreada pelo lucro, tá? Produzem muita commodity, aquele desemprego estrutural que eu já pontuei, e vão destruindo o meio ambiente, voltado ao mercado externo, como já sabemos, né? A agropecuária tradicional, características da agropecuária tradicional, familiar, campesinato, então, assim, técnicas rudimentares, ainda as pessoas usam enxada, aqueles arados com animais, ainda fazem aquelas queimadas, a visão da coivara, né? Baixa produtividade. Por quê? Porque você tem muita gente trabalhando no campo, mas é família. O rendimento é pouquinho, o pouquinho que entra lá no final do ano é para dividir para todo mundo ali, certo? Então, baixo rendimento, o lucro é pequeno na realidade, né? A produção alimentar é muito voltada também para a subsistência e voltada para o mercado interno, mais precisamente mesmo para poder sobreviver, né? Sobreviver, não é nem viver. Você está vendo que eu estou usando a palavra sobreviver. Origem das desigualdades. Concentração fundiária, e aí os senhores vão comigo lá atrás, né? As raízes da concentração fundiária remontam ao passado brasileiro por meio do quê? Do sistema de capitanias hereditárias e da doação de sesmarias, que os senhores já estudaram isso insistentemente na história, não cabe a mim aqui ficar retomando, né? Modernização conservadora do campo, então essa desigualdade vem de lá de trás, né? Políticas agrícolas favorecedoras da agroexportação, então eles preferem investir em quem? Em alguém que já tem essas propriedades que estão entre 1.000 ou mais hectares, um pouco também nessas de 100 a 1.000 hectares, do que investir no pequeno agricultor, porque esse grande agricultor vai produzir mais, porque ele já tem dinheiro, vai gerar mais dinheiro e, consequentemente, vai pagar o financiamento. E nesse pequeno agricultor, talvez ele vai ter que esperar, vai ter que dar uma força, então não tem resposta a curto prazo. Mas seria a mudança do nosso país lá na frente, né? Até porque cada vez que nós temos mais gente,
esse pessoal com mais terra, mais propriedades, essas propriedades de 1.000 hectares aumentando, nós estamos falando de propriedades de 1.000 hectares, que respondem a 3% da estrutura fundiária brasileira, mas isso aí está na mão de muito pouca gente, porque um cara só tem uma propriedade de 1.000 aqui, outra ali, outra ali, outra ali, certo? Ou esse de 1.000 tem várias propriedades de 100, os sítios também, então é muita terra na mão de pouca gente, tá? E aí ele favorece esse cara. Ausência de reforma agrária, não temos a reforma agrária, então esse povo que estava na terra veio para a cidade, e aí nós ficamos com todos aqueles problemas sociais urbanos, né? Moradia, desemprego, transporte, marginalização, né? Que está aqui consequência das desigualdades, marginalização dos pequenos proprietários, aqui está falando do quê? Da sua segregação, do seu isolamento, né? A violência no campo, porque o pessoal, o sem terra luta pelos seus, não é pelos seus direitos, é pelos mesmos direitos, porque teve um monte de gente que ganhou terra lá atrás e aqui não ganhou, né? A violência no campo, então, o êxodo rural e o inchaço e problemas sociais urbanos que acabamos de discutir. Vamos realizar 2 questões aqui rapidinho para a gente poder fixar esse conhecimento do espaço agrícola brasileiro. Diz assim aqui, álcool, crescimento e pobreza. O lavrador de Ribeirão Preto recebe, em média, R$ 2,50 por tonelada de cana cortada. Nos anos de 1980, esse trabalhador cortava 5 toneladas de cana por dia. A mecanização da colheita o obrigou a ser mais produtivo. O corta-cana derruba agora 8 toneladas por dia. O trabalhador deve cortar a cana rente ao chão, encurvado. Usa roupas mal ajambradas, quentes, que lhe cobrem o corpo, para que não seja lanhado pelas folhas da planta. O excesso de trabalho causa a birola, tontura, desmaio, cãibra e convulsão. A fim de aguentar dores e cansaço, esse trabalhador toma drogas e soluções de glicose, quando não farinha mesmo. Tem aumentado o número de mortes por exaustão nos canaviais. O setor de cana produz hoje uns 3,5% do produto interno bruto. Exporta 8 bilhões, gera toda a energia elétrica que consome e ainda vende os excedentes. A indústria de São Paulo contrata cientistas e engenheiros para desenvolver máquinas e equipamentos mais eficientes para as usinas de álcool. As pesquisas privada e pública na área agrícola, cana, laranja, eucalipto e etc., commodities, né, desenvolve a bioquímica e a genética do país. Confrontando as informações do texto, do texto com a charge, conclui-se que, né, então vamos só voltar ali para vocês verem a charge, o pessoal ali no meio da cana-de-açúcar, usando essas roupas quentes, que não confortam o povo, levam aí a hipertermia muitas vezes, desidratação, né? Se alimentam mal, tem que produzir. O que ela quer dizer? Então, a resposta certa está na letra E. O texto mostra as disparidades na agricultura brasileira, na qual convivem alta tecnologia e condições precárias de trabalho, que a charge ironiza. A resposta certa da pergunta 1, letra E. Aqui nós temos novamente um texto, diz assim: a nossa luta é pela democratização da propriedade da terra, cada vez mais concentrada em nosso país. Cerca de 1% de todos os proprietários controla 46% das terras. Como eu disse, 3% dos estabelecimentos rurais tem mais de 1.000 hectares. Só que esse cara não tem só uma fazenda, tem 2, 3, tá? E não tem só de 1.000, tem de 100, tá? Então, a nossa luta é pela democratização da propriedade na terra, cada vez mais concentrada em nosso país. Cerca de 1% dos proprietários controla 46% das terras. Fazemos pressão por meio da ocupação de latifúndios improdutivos e grandes propriedades que não cumprem a função social, como determina a Constituição de 88. Também ocupamos as fazendas que têm origem de grilagem de terras públicas. Esse é o texto 1. Texto 2 diz assim: o pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja. Quanto menor o negócio, mais difícil de manter, pois tem de ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar. Sou a favor de propriedades produtivas e sustentáveis e que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que gere emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. Aqui a resposta correta é a letra E. A correção, a busca do quê? Nos fragmentos, nos excertos, né, dos textos, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Isso porque os autores associam a reforma agrária, respectivamente, à correção de distorções históricas
e ao prejuízo ao agronegócio. Bem, quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.